Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos nesse feriadão a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Vão chegando e dizendo bom dia, professorinha aí acalmando o coração também, vocês também, né? Primeiro eu queria começar dizendo que a gente está muito guerreiro nessa história, né? A cidade está vaziona. Mas é isso, eu acho que é mais importante a gente finalizar o conteúdo, né, essa semana e já dar uma exercitada do que carregar para a semana que vem, né? Então, a semana que vem, de fato, a gente só vai revisar para a prova, né? E, paralelamente, vocês têm um estudo dirigido de revisão, né? Que, enfim, eu aconselho profundamente vocês fazerem ele ou sexta-feira depois da sessão de monitorias, ou no fim de semana, ou na semana que vem, para que seja concentrado para revisão mesmo, tá bom? Então, eu tenho vários avisos para dar. Primeiro, hoje não tem mais conteúdo novo. Hoje a gente já vai ver a aplicação de derivadas, a aplicação desse universo que a gente aprendeu ao longo desse módulo, né? Então, hoje a gente vai ver a aplicação, vou fazer 2 exercícios com vocês. Depois, eu vou fazer 2 exercícios de gráficos com vocês, vou terminar aquele que a gente não finalizou na aula passada e fazer mais um. Parece que é pouca coisa, 4 exercícios, mas não é, tá bom? Não é. O spoiler da prova. Agora eu pronto, dizendo que sobre o conteúdo, agora eu vou falar o que vocês estão mais interessados, né? Sobre a avaliação. Já foi lançado para vocês um questionário para vocês responderem, né? E que a gente pede que vocês respondam, que é acerca da escolha de vocês do modelo de avaliação. Nós temos 2 modelos de avaliação. Nós temos o modelo presencial, clássico, que vocês terão 1h30 para fazer a avaliação. Professora, por que 1h30? Porque vai ter cálculo 2 logo em seguida, né? Então, para dar tempo de sair o pessoal, para entrar o outro pessoal para fazer a próxima avaliação. Então, o tempo de avaliação vai ser de 1h30 presencial. Professora, mas vai dar 1h30? A gente faz a prova para que dê, tá bom? E o outro modelo, e aí o presencial é isso, vocês têm que estar vacinados, tem que comprovar a vacinação, a segunda dose, inclusive, tá? Por causa da lei estadual. Então, agora a gente já precisa, todo mundo já tem possibilidade de ter a segunda dose. Então, quem não tem ainda, aproveita quinta-feira e sexta-feira para fazer isso, tá? Principalmente quinta-feira, vai atrás para tirar a segunda dose, que a gente precisa das 2 doses, tá bom? Para estar em ambiente fechado. Por causa de lei estadual, não é assim, o projeto Newton tá chato pra caramba, não. É muito além disso, tá? Então, vocês têm que estar vacinados com as 2 doses para poder fazer a avaliação presencial. A avaliação presencial terá duração de 1h30. Sobre o conteúdo da prova, spoiler efetivamente da prova, semana que vem, como a gente vai se encontrar na segunda e na quarta, quando eu for fazer a revisão com vocês, eu já vou soltando ali, vou soltando o veneninho, tá bom? Então, o spoiler da prova fica para a semana que vem. Mas uma coisa com certeza, independente de quão mais ou quão menos, uma questão de gráfico sempre tem, em qualquer modelo de prova, uma questão de gráfico sempre tem, uma questão de aplicação sempre tem, independente do modelo de prova, e uma questão para fazer derivada sempre tem. Se vai ter a mais, cenas dos próximos capítulos, tá? Mas já preparem seu coração, porque é isso, é uma avaliação de todo o conteúdo. Todo o conteúdo é tudo isso, né? Sim? Então, tá bom. Professora, eu já tomei a segunda dose, só falta a terceira. Eu também, tô doida pela terceira. Nossa, tô aguardando ansiosamente. Bom, então, presencial, 1h30, tem que comprovar as duas vacinas, tá?
para quem ainda não tomou a segunda dose, se agilize, e isso é bom para vocês em todos os sentidos, né? Tanto para poder fazer a avaliação, quanto para vocês estarem imunizados, tá bom? Aí o outro modelo de prova, vocês podem escolher entre presencial e remoto. Como é essa avaliação remota? Vocês terão 1 hora para responder, para fazer a prova. 1 hora. Sim, aí a prova ela é num nível para que seja executado em 1 hora, tá bom? E aí vocês vão fazer da casinha de vocês, ou onde é que vocês estejam, mas vocês vão ter que estar com um Zoom ligado, câmera e microfone bem baixinho, para não ecoar. Mas câmera e microfone ligados. Então, vocês precisam ter estabilidade de internet para garantir isso, ok? Aí, vocês vão ter a provinha lá, a equipe vai acolher vocês, vai falar o que precisa, papapá. Vai ter a prova, vocês vão ter 1 hora para executar. Assim que vocês forem terminando, vão ter vários professores do projeto, vários professores vinculados ao projeto, que vão fazer a validação. Então, vocês vão resolver, vão subir no Drive, isso vai ser disponibilizado para vocês lá na hora da avaliação. Vocês vão subir, tirar uma fotinha, que nem vocês fazem com a lista. Tira uma fotinha, sobe para o Drive, aguarda. A equipe de monitoria, a equipe vai correr, vai imprimir essa avaliação, vai entregar para o professor avaliador. O professor avaliador, quando você entra na sala com ele já vai estar com a sua prova. Então, vocês vão discutir o que você fez. Por quê, professora? Primeiro, para a gente se certificar o que vocês fizeram. Óbvio, né? E segundo, porque às vezes, lá no meio do caminho, vocês vão fazendo o meio certo, aí dá um ruinzinho, né? Nem que dá um ruinzinho, a gente não pode chegar e falar assim, invalidar tudo que vocês fizeram. Tanto na presencial quanto na remota, a gente tem esse cuidado, tá? Então, é meio que uma certificação. Não, você não fez isso, mas o que você faria? Tudo ali que é discutido e que vocês mostram o conhecimento de vocês, em alguma instância isso é pontuado, tá bom? Então, vocês têm os 2 modelos. Qual é o melhor? Qual você se sentir mais à vontade e, claro, satisfazendo os critérios, tá? A gente tem que satisfazer os critérios. E aí, a gente pede do fundo do coraçãozinho, assim. Já está aberto desde ontem. Respondam até sexta-feira. Professora, por que até sexta-feira? Bom, vocês vão ter um tempinho aí para maturar, né? Para ver até onde vocês se encaixam. Mas porque semana que vem a gente tem a logística de imprimir prova, de organizar tudo. Elas são nominais, então a gente tem toda uma logística por trás. Então a gente precisa disso para a semana que vem já começar a marchar, tá bom? Então, por favor, respondam o mais rápido possível, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma insatisfação? Aí, o que eu peço para vocês? Vocês vão aqui comigo no computador, que eu deixei até separado. Tem, inclusive... A professora que já estava com o negócio aberto. Tem, inclusive, eu estou aqui logada como se fosse vocês, tá? Tem, inclusive, um bannerzinho aqui. Escolha o formato da sua primeira avaliação de conteúdo. Eu não vou clicar porque eu vou ter que fazer login como aluna, enfim, eu não vou clicar. Mas quando você clica, vem um formulário. Aqui vai dar um erro. Aqui vai dar um erro por causa do meu login. E aí vocês respondem o formulário. Leiam direitinho, façam com bastante consciência, tá bom? Façam tudo direitinho. Tá tudo muito bem explicado, tá? Outro canal, outro lugar que tem aqui, avaliação, aqui. Aqui nessa parte de avaliação, vocês têm também muito descrito o que é um, o que é outro. Prova escrita, logística de avaliação remota, Tá bom? Tá tudo descritinho. Então, escolham o formato de vocês, com muita consciência do que vocês estão fazendo, tá bom? Mas é isso. Professora, tem algum melhor, algum que você indique? Não, você faz o que para você for mais conveniente, tá bom? Alguma insatisfação? Alguma pergunta aqui para mim?
No livro de notas de vocês de cálculo 1, a seção de monitoria ciclo de atividades 2 também está sem nada? Então, a gente precisa ainda atualizar isso, mas eu prometo para vocês que até a semana que vem, que é a semana da avaliação mesmo, a gente já atualiza essas notas, tá bom? Para facilitar para vocês já terem um conhecimento mais ou menos de como é que vocês estão ao longo do curso. Lembrando que aquela média final lá, ela é a média final relativa ao curso inteiro, tá bom? Então, quanto vocês já têm ao longo do curso. A prova é a mesma para ambos, né? Então, coisas que vão acontecer em relação à prova. Como o tempo de prova do remoto é diferente do tempo de prova do presencial, é natural que as provas sejam diferentes. E vai ter vários modelos de prova, assim. Por isso que é uma logística meio grande essa elaboração, porque são exercícios distintos, mas tem que ter o mesmo grau de dificuldade, então, por isso que demora um cadinho para a gente elaborar isso. Mas dependendo do tempo, o nível é sempre o mesmo, tá bom? O nível de cobrança, o nível é sempre o mesmo. E qual é o nível de cobrança? É o nível de cobrança que está nas notas, é o nível de cobrança que a professora está em sala de aula. As sessões de monitoria sempre tem um nívelzinho a mais, as listas de monitoria sempre têm um nívelzinho a mais, tá bom? Porque vocês têm mais tempo para pensar, né? Calmou? Como será mandada a prova para quem vai fazer online? Rodrigo, isso vai estar disponível quando você entrar na sala, eles vão colocar lá na tela para vocês, lá naquele momento, tá? Não vai ser entregue antes, não. O horário só pode ser o horário da aula. A gente prefere, mas se não, você pode escolher. Mas por isso que a gente precisa que vocês escolham, tá? O horário da remota não é o horário da aula. Esse é um gargalozinho importante de dizer. Oi? Sim. Sim. Obrigada. O horário de prova presencial é o horário da aula de vocês, tá? Então, se vocês são da manhã, vocês vão fazer da manhã. Se vocês são da tarde, vocês vão fazer à tarde. O horário da remota é que vai depender da quantidade de gente, então vai depender da logística da equipe para direcionar, porque a gente não vai colocar todo mundo numa mesma sala, são vários blocos pequenos para que a gente consiga atender essas demandas de maneiras pequenas. Então, são horários outros, tá? Isso eu acho que é uma coisa importante para a escolha também do tipo de avaliação que vocês preferem, tá bom? O horário remoto, ele é um outro, né? Ele é intercalado aí a depender da logística, da quantidade de gente, inclusive, que vai escolher fazer remoto. Tá bom? Ok. Então, podemos dar start? Podemos dar start. O que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Nós vamos fazer 4 exercícios. 2 exercícios. Não deu bom. Nós vamos fazer 2 exercícios de aplicação. Eu separei 3. É porque eu queria fazer o gráfico bem direitinho com vocês para ficar tranquilo. Mas a gente vai fazer 2 exercícios. Um não está nas notas, o outro está. O terceiro, supostamente, que eu separei também, ele também está nas notas, tá? Então, o que eu posso fazer, às vezes, se a gente não conseguir fazer, eu indico ele para vocês fazerem depois, tá bom? E terminar aquele exercício de gráficos, que a gente não tinha terminado na aula passada, lembra? Ficou bem marromeno a parte de assíntota, bem marromeno. Então, a gente vai fazer todo ele para organizar direitinho na cabeça de vocês. E se der, a gente faz mais um. Mas lembrando que na semana que vem a gente tem 2 dias para revisão. Então, e exclusivamente para revisão. Lembrem-se uma coisa. O estudo dirigido que já está aberto, ele também é um estudo dirigido de revisão. E lá a gente vai fazer isso, lá eu separei para vocês fazerem estudo dirigido, fazer revisão de conteúdo. Então, eu indico o que é para ler,
qual o exercício que é interessante fazer lá do livro, o que é um exemplo interessante resolvido do livro, tá? Isso aí é para vocês irem se preparando. Na segunda e na quarta, aqui em sala de aula, eu vou dar uma orientadinha em alguns exercícios, mas quanto mais vocês fizerem, melhor é. Uma dica muito importante: não se esqueçam da lista de exercícios da sessão de monitorias. Primeiro que sexta-feira vocês têm sessão de monitoria, certo? Tragam dúvidas. Vai ser um bate-papo com os monitores. Isso vai ser muito legal para vocês se prepararem para avaliação, inclusive. E segundo, que pode ser que tenha alguma coisa por lá que esteja na prova. Pode ser. Não é certeza ainda. Tá? Semana que vem eu falo as coisas mais direitinho, mas pode ser que. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Ah, professora, é muito exercício, não dá para fazer tudo. Mas vai mais ou menos no rumo, sabe? Quando você bate o olho e fala assim, ah, isso aqui eu tenho que fazer isso e isso. Ah, isso aqui eu tenho que fazer isso e isso. Não, essa daqui eu não sei nem errar. Se você não sabe nem errar, corre para os monitores. Tá bom? Melhorou? Calmei mais ainda o coração de vocês? Essa professora aqui é caridosa demais. Nossa Senhora. Boazinha demais. Pronto. Então, vamos lá. A aplicação de derivadas, problemas de otimização. Vamos aqui para o slidezinho. Eu coloquei slide para não ficar copiando os meninos enunciados, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema. Suponha que, ao completar T anos... Vou voltar, pera. O que significa problema de otimização? O que é otimizar? É o que a palavra diz mesmo. É melhorar, né? Deixar a situação melhor, deixar a situação mais conveniente, deixar... Então, por exemplo, se você tem uma função que descreve o custo, como diminuir o custo, né? Você quer uma produção alta, mas com um custo pequeno. Isso, por exemplo, é otimizar. O que significa diminuir o custo? Não é achar o mínimo do custo? Sim? Então, você tem que achar os pontos mínimos do custo. Por exemplo, eu tenho uma caixa e eu quero otimizar o volume dessa caixa, de tal maneira que eu tenha menos material, mas um volume maior. Então, se eu tenho um volume maior, se eu quero um volume maior, e em geral o material está limitado, se você quer um volume maior, você tem que achar o ponto de máximo do volume, não é isso? Você tem que maximizar o volume, certo? Vocês percebem que vocês sabem o que vocês têm que fazer? Vocês sabem. Qual que vai ser a dificuldade de vocês, que eu já estou antecipando? É o problema que está envolvido. Porque pode ser um problema de física, pode ser um problema de economia, pode ser um problema de biologia, mas o problema não é o contexto que pode ser a dificuldade de vocês, mas não é a matemática, certo? Não é a matemática. O contexto é que pode ser que dê ali um desconfortozinho, mas não é a matemática, tá bom? Então, tá bom. Então, agora vamos voltar aqui para o bichinho. Suponha que, ao completar T anos, com T variando de 0 até 5, existe anos negativos? Não, né? Então, também não tinha jeito desse domínio aí ser menor que 0, certo? Tá. A massa aproximada de um animal seja dada em quilos pela expressão m de t menos 2t ao cubo mais 9t ao quadrado mais 400. Sabendo que pretende-se sacrificar o animal no momento em que este possuir maior massa, determine com qual idade o animal deve ser abatido. Eu te dei como é que é o comportamento da massa do animal. Ele vai ser abatido, hoje em dia eu estou lendo isso aqui, parece que a gente pode reformular esse enunciado, né? Ficou meio triste. Mas, enfim, sabendo que ele vai ser abatido quando ele estiver com maior massa, e a função que eu te dei é da massa, então eu tenho que achar o quê? O máximo da massa, não é isso?
Concordam comigo? Certo? Eu te dei um tempo de vida, né? Que é de 0 a 5 anos. Ele quer saber qual é o tempo em que ele vai ter maior massa. Então, eu tenho que maximizar a massa. Vamos lá para o quadro 1. Pode deixar aí o problema para eu poder extrair as informações dele. Problema 1. Eu te dou a massa do animal, que é menos 2t ao cubo, mais 9t ao quadrado, mais 400. E qual que é o intervalo? De 0 até 5. Coisas que são muito interessantes, né? Eu quero maximizar, né? O momento em que ele possui maior massa. Maximizar, só para eu não me esquecer. Uma coisa que é muito importante em problemas de otimização, e provavelmente na vida de vocês, são problemas como esses que vocês vão se deparar. Tá bom? Então, sei lá, numa indústria, os engenheiros, numa indústria, eu tenho um dinheiro X para o material e eu quero maximizar o volume dos objetos, ou eu quero aumentar a produção, fazer mais objetos, mas com aquela capacidade. São problemas todos nesse sentido, tá? De maximizar e minimizar. Então, é muito importante que vocês entendam o contexto, mas mais do que isso, faz sentido esse tipo de pergunta? Tá? Se questionem sobre isso. Faz sentido esse tipo de pergunta? Eu te dei a massa do animal, te dei esse intervalo faz sentido? O T são anos. Anos é sempre um objeto maior ou igual que 0, né? Então, faz sentido isso. Esse domínio, por exemplo, faz sentido, tá? Então, é importante que vocês entendam o que está acontecendo. Se questionem. Uma das coisas mais interessantes de um curso de cálculo 1 é que ele faz com que você comece a questionar se aquilo faz sentido ou não faz, tá? Vocês vão ver, por exemplo, quando a gente fizer o gráfico, a gente já fez em domínio fechado. Aí vocês veem que quando a gente coloca aqueles pontozinhos importantes, as contas, elas fazem sentido, né? Porque quando você vai ligar os pontos, não tinha jeito da concavidade ser diferente do que estava lá. Entende? Então, é isso. Em matemática é lógico, né? A coisa tem que fazer sentido, tá bom? É o que a gente diz também do problema estar bem posto, tá? É dele fazer sentido. Faz sentido esse tipo de pergunta? Faz sentido esse ambiente em que eu estou falando? Tá bom? Então, eu quero maximizar essa função, certo? Eu quero maximizar em um intervalo fechado, tá? Como é que a gente acha máximos e mínimos em intervalos fechados? Método do intervalo fechado, não é não? Sim? Método do intervalo fechado, porque lembra que em intervalos fechados pode ser que o máximo e o mínimo sejam atingidos nos extremos. Se você usa só o teste da primeira derivada, você não garante que nos extremos podem ser atingidos, né? Você só garante no intervalo aberto, lembra disso? O teste da primeira derivada é em intervalos abertos. Para intervalos fechados, eu tenho que saber também o que acontece nos extremos do intervalo. Por isso, aqui é suficiente usar o método do intervalo fechado. Tá bom? Então, tá bom. Então, a gente quer usar o método do intervalo fechado. Professora, mas eu poderia fazer duas coisas? Eu poderia usar o teste da primeira derivada e depois comparar com os extremos? Pode, não tem problema, mas eu acho... Mas a gente não quer o crescimento e o decrescimento da função, a gente quer o máximo e o mínimo, né? Tem aqui no chat alguma coisa para mim. Maximizar será conseguir a maior massa em menor tempo, professor. É isso mesmo, eu quero maximizar a função massa. Então, eu quero achar a maior, não necessariamente o menor tempo. Eu quero o tempo em que é atingida a maior massa, tá bom?
Para falar de menor tempo, daí eu teria que ter mais de um máximo para comparar qual tempo era menor, tá? Nesse intervalinho aqui, você vai ver que não vai ter mais de um máximo, tá bom? Nesse caso, é o máximo, isso. Isso mesmo, Eric. Método do intervalo fechado. Para o método do intervalo fechado, o que que eu faço? Eu avalio a massa nos extremos. Primeiro, eu tenho que achar quem é o M de 0 e quem é o M de 5, não é isso? Tem que achar a massa nos extremos. Quem é o M de 0? 400. Quem é o M de 5? Vamos lá. Menos 2 vezes 5 ao cubo, mais 9 vezes 25 ao quadrado, mais 400. Tem uma coisa que eu posso tranquilizar o coração de vocês. Eu não suporto provas que os números são muito esquisitos. Eu acho isso horroroso. Horroroso. Por isso também que a gente demora um pouquinho mais, para a gente pegar funções que sejam interessantes, problemas que sejam interessantes, mas não dê uns números quebradão esquisitão, tá? Então, isso aqui é até tranquilo para vocês fazerem, né? Mas quando for achar, por exemplo, ponto crítico, essas coisas, eu não gosto de números quebradões, não. Então, as coisas são... E se der uma coisa quebrada, eu dou o valor aproximado no enunciado. Tá? Eu sempre faço isso em prova, sempre. Então, se tiver uma dica ali meio esquisita que às vezes não faz sentido, ela faz sentido, tá bom? Ela faz sentido. Então, vamos lá. 5 ao cubo, 125. 125 vezes 2. 125 vezes 2. 125 vezes 2. A professora hoje está meio burra, tá? Vai 1, 4, 5, 150. Isso. Olha, eu estou burra mesmo. 250. Então, é menos 250. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 9, 45. Vão 4, 18, 19, 20, 21, 22. 225. Mais 225, mais 400. Aqui dá menos 25, né? 400 menos 25, 375, certo? Alright. Pronto. E o segundo passo? Achar os pontos críticos, né? E o valor do ponto crítico. Como é que eu acho o ponto crítico? Estou no intervalo fechado, basta achar os zeros da função derivada, não é isso? Então, tá bom. Então, vamos derivar a bonitinha. Quem é a derivada de... Vai falando para mim que eu vou escrevendo. Menos 6t ao quadrado, mais 18t. Ok. Então, tem que achar o zero disso. Quando que m' de t é igual a zero? Bom, aqui está gritando para pôr em evidência, né, não? Está, assim, muito gritando. Professora, eu quero fazer Bhaskara. À vontade. Então, vamos lá. Vou pôr menos 6t em evidência, que é para evitar fadiga mesmo. Menos 3, né? Concordam comigo? Sim? Para ser ponto crítico, tem que ser um ponto que está dentro do domínio, não tem? 0 está no domínio? Está. 3 está no domínio? Está. Então, os pontos críticos eu tenho como sendo 2, né? Ah, tá bom. Mas tem um adendo aqui que eu queria fazer. O ponto crítico é sempre no intervalo aberto, tá?
Ponto crítico é sempre no intervalo aberto. Então, o único ponto crítico daqui é o 3, tá bom? Ponto crítico é sempre em intervalo aberto, porque eu estou olhando, não é a derivada? E a derivada não está só definida no intervalo aberto? Aberto. Então, ok. Mas tudo bem, o zero aqui que dava meio que sendo ponto crítico, de qualquer forma eu tenho que analisar ele, né? Tá bom, e o que é o terceiro passo? Vamos lá para o quadro 2. Estou bem espaçosa hoje. O terceiro passo não é só comparar. Eu comparo o M no ponto crítico com o M de 0 e o M de 5, né? Quem é o M no ponto crítico? Lá no quadro 1, menos 2 vezes 3 ao cubo, mais 9 vezes 3 ao quadrado, mais 400. Virgem Santa. Aqui dá 27, tá? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. A professora está burra mesmo. Faz parte da vida. Vai 1, 4, 5, 54. 54, então, menos 54, mais 9 vezes 9, 81, mais 400. 81 menos 54 deu 6, 7, certo? 7, 2, 27, é isso? Sim? Sim? 27? Estou fazendo isso aqui. Vai falando aí, eu estou precisando de vocês também. Sim? Tá certo? De boa, ok. 400 menos 27, 400 menos 30, 370, certo? Então, 373? Aqui? Ah, é mais, tá certo. Então é 427. Obrigada. Obrigada. Alright. 427. Esse aqui, pelo quadro 1, deu 400, né? M de 0 é 400 pelo quadro 1. E o M de 5 é 375. Bom, comparar, a professora ainda está sabendo, né? Então, o M de 5 é o menor de todos para todos sempre, amém, certo? É menor ou igual que o de 400, que é menor ou igual que o de 427, tá? Eu quero o máximo. Quem é o máximo? 3. Pode ser estritamente, na verdade é estritamente menor, tá? É estritamente menor. É que lá na teoria pode ser menor ou igual, mas aqui é estritamente. A Karina falou assim, é o feriado, professora. Menina do céu, olhar essa cidade vazia aqui, o cérebro não atinou ainda não. Mas tá bom. Então, o que eu concluí? Portanto, quando que o animal vai ser abatido? Para o tempo de 3 anos, o animal será abatido, não é? Por quê? Porque é o ponto de máximo, não é isso? Certo? Não era isso que eu queria? Volta lá no slide, por favor. Sabendo que pretende-se sacrificar o animal no momento em que este possuir maior massa, determine com qual idade o animal deve ser abatido. Eu entendi qual é a maior massa. Eu entendi quando é que ele atinge a maior massa, não é?
Quando que ele atinge a maior massa? Quando ele tem 3 anos. Qual é a massa dele? Pois sua massa será, quem é o M de 3? 427 quilos. Sacou? Eu já dei quantos anos que é, inclusive a massa dele. Já respondi tudo. Professora, quando a gente vai diferenciar a questão, está pedindo máximo e mínimo global ou local? Ele vai te pedir, assim, se, por exemplo, ele quer o maior, e você tem mais de um máximo, né? Porque daí, no caso, você pode ter, pode ter os locais. Se você tem mais de um local e ele quer o maior, ele quer eu vou falar feio. Ele quer o mais maior de grande, tá bom? E aí, então, você quer o global, mas é porque daí você consegue comparar, tá bom? Então, certo? Então, tá bom. Mas daí é porque você consegue comparar, senão é o máximo e ponto final. Mas para falar em global, você tem que ter mais de um para poder comparar, tá? Senão, aquele máximo, ele é o global. Senão, se você achou só um máximo na função, só um máximo, e a função, ela tem um comportamento bem, assim, ele mais do que ser máximo local, a função não sobe mais, nem desce mais, comparativamente pode ser que máximos locais também sejam máximos globais. Mas nesse caso aqui, nesse intervalinho fechado, eu só tenho um máximo. Então, esse máximo ele vai ser local e global nesse intervalo fechado. Tá bom? Porque o máximo intervalo fechado, ele sempre é local e global. Né? Se ele é único. Se ele é único, ele é máximo local e global. Tá? Mas é isso. Se tem mais de um, aí você tem que comparar os dois. Para ver quem é, de novo, o mais maior de grande. Tá bom? Ah, tá bom, espero que eu não tenha sido prolixa. Foi difícil o exercício? Não. E é uma aplicação, né? É uma aplicação. O que em geral acontece com a aplicação? Eu conto uma historinha. Conto uma historinha lá para vocês, a historinha tem que fazer sentido, mas eu quero que vocês executem a matemática. E aí, quando vocês vão responder o exercício, vocês vão responder naquele mesmo contexto da historinha. Tá? Entendendo o que está fazendo sentido ali. Se for falar, vem para o microfone. Se o extremo for maior que o ponto crítico, ele é global ou é local? Num intervalo fechado, né? Você está falando em intervalo fechado. Se no intervalo fechado o extremo for maior que o ponto crítico, ele é o global. Ele é o maior. É isso. O maior de todos vai ser o global, tá? Ou o menor de todos vai ser o global, tá bom? E o extremo intervalo fechado, ele não é ponto crítico, né? Porque para ser ponto crítico, a derivada tem que estar definida, mas a derivada nos extremos não está definida, né? E a gente define ponto crítico só no interior do intervalo, tá? Só num domínio aberto. Vamos para o próximo? Mais um. Determine dois números, x e y, tais que a diferença entre eles é 100 e o seu produto é mínimo. Esse é um problema que está lá nas notas dos professores. Lá nas notas dos professores, esse é o exercício 34, tá? Problema 2. Problema 2. Determine dois números, x e y, tais que a diferença entre eles seja 100, e eu quero fazer com que o produto entre esses dois valores seja mínimo.
Eu vou fazer uma notação aqui, que é uma notação que lá em cálculo 2 vocês vão usar quando vocês falarem de otimização de funções, né? Que tem vários métodos para otimizar funções de várias variáveis, tá? Então, eu já vou introduzindo aqui uma notaçãozinha para fazer sentido para vocês mais para frente. Sujeito a mínimo entre o x e o y. Tá. Eu quero achar quem são os valores x e y, tais que a diferença entre eles dá 100, mas o produto deles seja o menor possível. Qual é a função que eu quero minimizar? É o produto, certo? Mas eu tenho uma relação amarrada entre eles, não tenho? Que a diferença entre eles é 100. Não é isso? Sim? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos escrever essa função produto aqui. Eu vou chamar de P. Vou chamar P de x. P de x, então eu tenho que achar quem é y em função de x, não é isso? Certo? Mas eu consigo achar quem é y em função de x, não consigo? Quem é y em função de x? Y é igual a x menos 100, não é isso? Sim? Então, tá bom. Então, eu tiro que o meu P de x é x que multiplica x menos 100. O que eu quero achar que essa função? O mínimo dela. Para achar o mínimo, eu faço o quê? Acha ponto crítico, teste da primeira derivada, suave. Difícil? É isso. Então, tá bom. Então, eu quero ponto crítico. Para achar ponto crítico, basta derivar e achar igual a zero. Qual é a derivada dessa função? A professora podia ter feito mais didática, né? Vamos achar já aqui a derivada? Como que vocês querem derivar essa função? Quer fazer chuveirinho e já ir? Melhor? Então, vamos fazer chuveirinho, x ao quadrado menos 100x, e aí a gente deriva, tá? Então, isso aqui dá 2x menos 100. Então, se eu quero maximizar, se eu quero minimizar essa função, eu tenho que achar os zeros dessa função, né? Porque aqui são números reais quaisquer. Eu não estou no intervalo limitado, né? Então, quero achar o zero dessa bichinha aqui. Quem é o zero dessa bichinha? 2x igual a 100, x igual a 50. Ok. Se o x é igual a 50, quanto que é o y? Se o x é igual a 50, quanto que vale y? Tá esquisito esse negócio. Achando ele meio esquisito. Não, tá certo. Tá certo. Então, se o x é 50, o y é x menos 100, que é o quê? 50 menos 100, que é menos 50. Quais são os valores de x e y? X igual a 50, y igual a menos 50. Se eu fizer x menos y, dá 100, não dá? Sim? E se eu fizer o produto entre os dois, 5 vezes 5, 25, dá 250? 50 vezes 50, 2.500? 2.500. Isso, 2.500. Então, dá menos 2.500, que é o menor possível. Pronto. É isso. Professora,
nas notas dos professores tem até um negócio diferente. Você faz até uma segunda derivada aqui no menino. Vou fazer a segunda derivada aqui no menino. Deixa eu apagar isso aqui. Porque o ponto crítico foi único, né? Certo? Ponto crítico foi único. Mas isso te garante que ele é o mínimo? Não. Como é que você se certifica que ele é o mínimo? Teste da segunda derivada. Lembra que eu disse, quando é que a gente vai usar o teste da primeira derivada? Crescimento e decrescimento de função para fazer gráfico. Quando que a gente vai usar o teste da segunda derivada? Para achar ponto de máximo e de mínimo em aplicação. Por quê? Se a gente usar o teste da segunda derivada aqui, da derivada segunda aqui, deriva a segunda vez essa função, que é essa, né? Deriva a segunda vez essa função, dá 2. 2, independente do menino, é sempre maior do que 0. Segunda derivada positiva, concavidade voltada para cima. Então, esse ponto que era crítico, ele é ponto de mínimo. Então, aí sim, aí você falou, não, ele é crítico mais do que isso, ele é mínimo. E ele é exatamente, eu queria minimizar esse negócio aqui, não era? Ele é o mínimo dessa função. Certo? Então, ele é o x que torna esse produto mínimo. Sim? Pronto. Então, pelo teste da segunda derivada, concluímos que x é igual a 50, que é o que torna mínimo da função, e o y é igual a menos 50. Pronto. Agora sim. Agora sim. Pode repetir? Pode repetir. A parte da segunda derivada? Tá. Lembra, o teste da primeira derivada e o teste da segunda derivada, eles vão caracterizar os extremos, os pontos críticos, não é isso? Vai falar se ele é extremo ou não, certo? Ok. No teste da primeira derivada, você caracteriza os extremos, mas mais do que isso, você acha crescimento e decrescimento. Isso para gráfico é importantíssimo, tá? Mas estudar, então você tem máximos e mínimos, você poderia fazer o teste da primeira derivada, sem problema. Mas no teste da segunda derivada, ele fala o seguinte, você pega a segunda derivada, e aí você analisa o sinal naquele ponto crítico. Aqui a gente nem precisou fazer no ponto crítico, né? Porque ele já era igual a 2 para todo ele. Você analisa a segunda derivada naquele ponto crítico. Se a derivada lá for positiva, aquele ponto vai ser ponto de mínimo. Se a segunda derivada nele for negativa, aquele ponto vai ser ponto de máximo. É só lembrar da concavidade. Segunda derivada positiva, concavidade para cima, logo aquele ponto crítico, ele é um ponto de mínimo. Segunda derivada negativa, concavidade voltada para baixo, aquele ponto é ponto de máximo, tá? Ficou melhor aqui no chat também? Porque daí, o que você fez agora? Você achou um ponto, era só um ponto crítico, certo? Ok, é claro que esse ponto crítico, se a pergunta faz sentido, aquele ponto crítico vai ser o ponto que vai minimizar a função. Porém, todavia, entretanto, contudo, matematicamente você tem que se certificar disso. E como é que você certifica isso? Pelo teste da segunda derivada. É o caminho mais rápido. Poderia fazer pelo teste da primeira derivada? Poderia. Você ia analisar o sinal da primeira derivada, onde cresce, onde decresce. Precisa? Não. Tá bem? Tá melhor para vocês aí no chat também? Conta para a tia aqui, por favor. Tá, então bora. Mais dúvidas? Mais comentários? Esse aqui está lá nas notas dos professores, tá? Esse aqui está lá. A gente vai até às 11. O que vocês preferem que eu faça? Que eu posso fazer mais um de otimização. E aí eu faço, termino aquele gráfico lá com vocês. A gente faz tudo de novo, aquele gráfico da aula passada. Ou eu faço 2 gráficos hoje
E aí, na semana que vem, eu faço mais de otimização para revisão. O que vocês preferem? Gráfico? Gráfico é o que pesa mais. Sempre, gráfico vai ser o que pesa mais. Deixa eu ver aqui. Gráfico. Então, tá bom. Vamos só amarrar essa história de otimização. Sempre vai ser para maximizar ou minimizar. O grau de dificuldade de vocês é entender o contexto. Então, professora, como é que eu vou aprender a entender esse contexto? Faz 1, faz 2, faz 10 exercícios. Professora, não tem tempo. Pega livro, texto, exercício respondido, exemplo, né? Olha ele, lê o enunciado, tampa a resolução. Tenta fazer. Ou pelo menos deduz na sua cabeça de onde vem, para onde vai, o que você precisa fazer. Tá? E aí, tenta fazer. Não deu? Desce a primeira linha. Ah, agora eu estou entendendo. Tenta fazer. Não deu? Desce a segunda linha. Entendeu? Vai gradativamente, mas é quantidade mesmo de exercício, tá? Professora, por que não dá para usar a resolução da segunda questão na primeira? Professor, por que não dá para usar? Por que não dá para usar? Isso é uma afirmação, Clay? Por que não dá para usar a resolução da segunda questão na primeira? Resolução da segunda questão na primeira. Eu posso pedir para elaborar um pouquinho melhor? Eu não consegui entender, não. Pode ser o feriado, mas... Entendi. Porque os problemas são diferentes, Clay. A primeira questão, você tinha um intervalo fechado, tá? Na primeira questão, você tinha um intervalo fechado. Na segunda questão, você tem todos os reais, você não tem intervalo fechado. Então, os métodos são diferentes. Lembra que quando a gente aprendeu a construir gráfico, eu fiz primeiro para intervalo fechado, e aí agora a gente vai fechar para intervalo qualquer, para domínio qualquer. Por isso, é porque depende do intervalo. Massa. Então, vamos brincar de pôr no gráfico, né? Então, vamos lá. Vamos pegar o gráfico anterior, a gente vai ter uma perguntinha agora. Bom dia. Lindsay Rafael, engenharia mecânica. É muito comum para derivada quando dois carros estão vindo assim se encontrar e a taxa de variação da velocidade. Isso pode ser considerado como aplicação? Dessa método que é para... Esqueci o nome que a gente estava usando. Método de intervalo fechado? Isso. Ou tá. Não. Taxa de variação. Isso. Taxa de variação. Velocidade. Taxa relacionada, né? Taxa de variação. A gente não está muito preocupado em maior tempo, menor tempo. Né? Não é muito essa questão. Por exemplo, quando que eu quero relacionar derivadas, né? que dependem de tempo. Né? Então, sei lá, tem um carro indo, um carro vindo, aí qual é o... para um tempo específico ou para uma distância específica, qual é a velocidade entre eles, né? Qual é a distância entre eles, alguma coisa assim. Então, eu relaciono derivadas, entendeu? Eu relaciono taxas. Aqui, eu quero o máximo ou o mínimo de uma função. Eu não tenho coisas correlacionadas. Entende? Aqui, a diferença aqui, por exemplo, aqui tinha um contexto e falava a massa e o tempo. Mas a massa já depende do tempo. Lá eram duas coisas que dependiam do tempo, sacou? São tipos de análises distintas, tá bom? Tá bom. Agora, se você achar algum exercício que conecte os dois, em geral são objetos distintos, tá? Em geral são. Vamos pegar aquele gráficozinho da aula passada, que era x² sobre x mais 1. A gente pode fazer desde o começo ele. Professora, posso usar o x e o y do vértice? Quando for função quadrática. Só quando for função quadrática. Neste caso, era, né? Podia.
Podia, de verdade. Sim, quem sou eu para falar que não pode? Podia, tá? Mas aqui é porque é quadrática. Quando não é, aí você sempre tem que usar o método, né? Tá? Mas podia sim. O que vocês preferem? Que eu faça, quando a gente for fazer o gráfico, a gente faz desde o começo aquele gráfico, ou a gente já aproveita o que a gente tinha para poder fazer mais de um também tranquilamente? Já aproveita o que já tinha e só refaz a parte de assíntota? Isso? Pode fazer tudo de novo? Quem dá mais? No gráfico faz tudo desde o começo. Então dá ótimo, desde o começo. Zeradinho. F de x igual a x ao quadrado sobre x mais 1. Vocês foram muito espertos, porque gráfico sempre tem peso maior na prova. Muito espertos. Então, bora lá. O que é a primeira coisa que eu faço? Domínio. Quem é o domínio? Todos os reais menos o ponto menos 1. Porque o menos 1, zero denominador, e a gente nunca na vida divide por zero, né? Ok. Tem mais alguma coisa que eu faço aqui? Eu tenho que achar as interseções com os eixos, né? Se x é igual a zero lá na função, isso aqui é zero. Vamos ver, então isso aqui já me conta que o zero é uma raiz da função, não é isso? Vamos ver se é a única raiz? Quando que x ao quadrado sobre x mais 1 é igual a zero? Basta o numerador ser zero, não é isso? Quando que x ao quadrado é igual a zero? Quando que algum número elevado a zero dá zero? Só quando ele é zero, né? Não é isso? Sim? Então, na verdade, a única raiz dessa função é exatamente o ponto em que ela cruza a origem, né? É a única raiz. A única vez que esse gráfico dessa função vai tocar o eixo x, tá? Então, ótimo. O que mais? Acabou? Tem mais alguma coisa que a primeira derivada, que a função me conta sobre o gráfico? Acabou, né? Então, o que eu faço agora? Derivo. Derivada de uma função quociente. Como é que eu derivo uma função quociente? Tem um trem aqui para mim. Nesse caso aqui, Ricardo, vai ser a origem, né? Nesse caso aqui. Domínio da f. Nesse caso aqui, a raiz vai ser a única, como a única raiz é passando pela origem, vai ser o único. Ou não a origem do gráfico, a origem do sistema cartesiano, tá? Tá bom. Derivada, vai falando para mim. 2x vezes x mais 1 menos x ao quadrado vezes 1. Sobre x mais 1 ao quadrado. Vou desenvolver isso aqui? Não, porque nós não é nem besta, né? Então, tá bom. X mais 1 ao quadrado. Aqui, se eu fizer um chuveirinho, eu vou ter 2x ao quadrado, com menos esse x ao quadrado aqui, dá x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. O que mais? O que mais? O que mais? Domínio. Quem é o domínio dessa função? Que é mesmo que o domínio da função. Por que eu preciso fazer isso? Por causa do próximo passo. Tá? Por causa do próximo passo. Tão lindo. Qual é o próximo passo? Ponto crítico.
Ponto crítico que tem que ser um ponto do domínio, né? Ok. Ponto crítico eu tenho duas estratégias. Ou uma é se o domínio da função derivada é diferente da função, que aí é que eu tenho que achar os pontos do domínio da função que não são pontos da derivada, que eles serão pontos críticos. Ou se o domínio da função derivada é igual ao domínio da função. E nesse caso, basta achar as raízes da função derivada, não é isso? Tá, aí você vem aqui e escreve um textinho. Como o domínio da minha função derivada é igual ao domínio da função, é suficiente. O que é suficiente? Achar os zeros da função derivada. Como é que se acha os zeros da função derivada? É o zero da função quociente. Como é que acha o zero da função quociente? É só o zero do numerador, né? Como é que acha esse zero desse numerador? É de x ao quadrado mais 2x, igual a zero. Tá gritando para pôr em evidência, né? Bota x em evidência, fica x mais 2 igual a zero. Os candidatos a serem pontos críticos seria 0 e menos 2. Eles são pontos que estão no domínio? Sim, 0 e menos 2 estão no domínio. Então, de fato, eles são pontos críticos. Entendeu a sutileza? É sutilzinho mesmo. Então, os pontos críticos, de fato, são o 0 e o menos 2. Porque pontos críticos têm que ser pontos do domínio da função. Tá bom? Não é só ser o zero da função, ele tem que ser um ponto do domínio. Tá? Então, beleza. E agora? Crescimento e decrescimento. E pontos de máximo e de mínimo local, né? Massa. Como é que eu faço? O sinal da função derivada. Pode ser que aquelas retinhas, cada um escolhe o seu preferido, tá? Fazer aquele com as retinhas. Então, é x mais 2, f', tá? Não vai caber o f, eu faço o f do lado. Ok. Quais são os pontos que eu coloco sobre a retinha? Todos os pontos interessantes, né, para a primeira derivada. Quais são os pontos interessantes para a primeira derivada? Os pontos críticos e os pontos que estão fora do domínio. São todos pontos interessantes. Então, eu venho aqui e boto o menos 2, o menos 1 aberto e o 0. Aí vem para todo mundo, o menos 2, o menos 1 aberto, porque ele está fora do domínio, e o 0. Menos 2, menos 1 aberto, e o 0. Ok. Quando que essa função aqui é positiva? Quando x é maior que 0, não é isso? Então, aqui ela é positiva e todo o resto é negativo. Quando que essa função aqui é positiva? Quando x é maior que menos 2, não é isso? Então, quando x é maior do que menos 2, ela é positiva e depois ela é negativa. Quando que então, quem é a função, qual é o sinal da função derivada? É fazer o produtinho, né? Basta fazer esse produtinho para achar o sinal. Por que, professora, basta fazer isso aqui? Porque o denominador vai mudar, vai interferir no sinal da derivada? Não, porque ele é sempre maior do que 0. Por isso que basta estudar o sinal da função de cima, tá bom? Então, ok. Menos vezes menos. Ficou meio ruim isso aqui. Menos vezes mais. Menos vezes mais. Mais vezes mais.
fazer aqui do lado juntando. F' e a F. Bota os pontinhos importantes. Menos 2, menos 2. Menos 1 aberto. Menos 1 aberto. 0 e 0. Antes de menos 2, a derivada é positiva. Depois ela é negativa, negativa, depois é positiva. Eu só reescrevi o que estava aqui para cá, tá bom? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Se a derivada é negativa, a função é... Não estou ouvindo? Obrigada. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Vou escrever aqui no cantinho. A f cresce onde? Ela cresce de menos infinito até menos 2, que ela vem de todo sempre, vai até menos 2. Depois de 0 para todo sempre, né? De 0 até todo sempre. E a f decresce onde? Decresce de menos 2 até menos 1, porque menos 1 está fora do domínio, e depois de menos 1 até 0. Certo? Certinho? Perguntas? Professora, você pode repetir desde a F'? Posso. Vem cá, Ricardo. A derivada da função é um quociente, né? Tá, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Que é isso aqui que a gente obteve. Para achar ponto crítico, é analisar os pontos... E aí, o próximo passo é sempre olhar o domínio da função derivada. Se o domínio da função derivada é igual ao domínio da função, para achar ponto crítico, basta achar as raízes da função derivada. Então, para achar as raízes dessa função, ou seja, achar onde esse camarada aqui é 0, basta achar onde o numerador é igual a 0, né? Então, é suficiente achar o 0 disso aqui, pronto, a gente fatorou. Aí, qual que é o próximo passo? Achar crescimento e decrescimento de função, que é estudar o sinal dessa função derivada. Como que é o sinal, como se comporta o sinal dessa função derivada? O denominador é sempre positivo, não é? Porque a potência é par, tá? Se eu tenho uma potência par, independente do sinal lá dentro, quando eu efetuar essa potência par, vai dar sempre um troço positivo, né? Então, não me interessa... Então, esse camarada aqui não interfere no sinal do quociente. Por isso que é suficiente analisar o sinal da função que está no numerador. É suficiente, tá bom? E aí, então, quando a gente faz o crescimento e decrescimento da função, para estudar o sinal, basta pegar esse camarada aqui em cima. Mas quem é esse camarada aqui em cima? É esse camarada. Mas esse camarada eu já fatorei, que é para facilitar a minha vida. Eu sei de um youtuber que faz assim... Essa função aqui, ela é quadrática, né? Uma maneira de você analisar ela seria o seguinte. Vou fazer só um adjunto aqui, tá? Essa daí é a função derivada. Isso aqui é a função quadrática, né? X ao quadrado mais 2x. Quem são as raízes? As raízes são 0 e menos 2, né? E 0, certo? Eu tenho um outro ponto que é interessante, que é o ponto que está fora do domínio. Então, eu tenho que pôr ele aqui. Mas eu quero só o sinal da função derivada. Se a função derivada ela é uma parábola com concavidade voltada para cima, eu poderia fazer isso aqui, ó. Alright? Alright? Não poderia? Para a esquerda de menos 2, essa função branquinha tem sinal positivo. Depois ela tem sinal negativo e depois ela tem sinal positivo, não é isso? É uma outra maneira de analisar, não tem problema não. Mas isso aqui funcionou porque isso aqui é uma função quadrática, né? Segundo grau. Se fosse uma função linear também daria. Agora de terceiro grau eu já dá um ruinzinho aí.
E aí vocês concluem a mesma coisa, né? Menos 2, menos 1 e 0. Vocês concluem a mesma coisa. Isso aqui ela é positiva, está crescendo. Aqui negativo, negativo, mas tem que lembrar de dar o saltinho. E aqui positivo, a mesma coisa. Tá? Por isso que eu gosto de chamar a atenção que crescimento e decrescimento é estudar o sinal da função derivada. O como você vai fazer isso, você fica à vontade. Eu dei uma sugestão aqui, nas notas eu faço com mais outra opção, que é pegar um pontinho à esquerda e um pontinho à direita, um pontinho à esquerda e um pontinho à direita. Tá? Fica à vontade. Melhorou, Ivanildo? Acho que foi o Ivanildo que perguntou. Não, foi o Ricardo. Se os domínios não forem iguais, faz o quê, professora? Você vai pegar os pontos que são da função, mas que não estão na função derivada. Por exemplo, se o domínio da minha função fosse os reais, e o domínio da minha função derivada fosse os reais menos o 1, o 1 seria ponto crítico, porque ele é um ponto que está no domínio, mas não está na derivada. Ele é um ponto onde a derivada não está definida. Lembra aquele símbolozinho que a professora fazia assim? Exatamente esse. Então, esse ponto x igual a 1, nesse caso, seria também ponto crítico. Sacou? Para além disso, você ainda ia ter que analisar os zeros da função derivada também. Tá bom? Mas é isso. Nesse caso, o 2 ao máximo. Isso, vamos escrever isso agora. Ficou bom essa explicaçãozinha aqui? Deu uma melhorada? Tá? Mas essas são situações menos naturais de se acontecer. Menos naturais. Ou seja, muito provavelmente o professor não vai colocar um trem desse na prova, porque vai dar mais trabalho para analisar, tal. A gente não está muito interessado nisso, não. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não, tá. Acabou aqui, onde f cresce, onde f decresce. E aí, pelo teste da primeira derivada, quem é ponto de máximo local? Quem é ponto de máximo local? Não ouvi. Menos 2. Quem é ponto de mínimo local? 0? Ah, 0, tá certo. Porque 0 está no domínio. Menos 1 não está no domínio, né? Tá bom? Então tá bom. And now, tem mais alguma coisa que a primeira derivada me dá de informação? Acabou, né? Zé fini. E aí? Então o que eu faço agora? Deriva, né, professora? A gente não sabe o que fazer, a gente deriva. Então tá bom. Então nós deriva. Vamos derivar? Isso aqui? Olha que bonitinho. Como é que eu derivo essa belezura? Fala aí pra mim. 2x mais 2 vezes x mais 1 ao quadrado que mais? Alright. Alright? Alright. Tá bom. Deixa esse denominador quietinho aí. Vamos tentar simplificar. Como é que a gente simplificaria? Tenta colocar o mesmo objeto que está embaixo em cima em evidência. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar deixar mais ajustadinho. Aqui eu tenho um x mais 1, não tenho? Tenho 2 no caso, mas pelo menos 1 eu tenho. Aqui eu tenho 1 também, né? Então, aqui eu já posso botar em evidência, não posso? Professora, precisa botar em evidência? Não, se eu chegasse cortando, que nem eu fiz na aula passada, pode ser, mas eu vou fazer mais devagar. Então, a ideia aqui é coloco o x mais 1 em evidência, que está sobre x mais 1 à quarta,
E tudo que sobra, se eu boto um x mais 1 em evidência, sobra 2x mais 2 vezes x mais 1, não é isso? Menos x ao quadrado mais 2x vezes 2. Não é isso? Que esse aqui eu coloquei em evidência. Yep. Yep. And now? Bom, aqui então eu estou multiplicando e dividindo. Sobra 3 aqui embaixo. Vamos ver como é que fica esse menino aqui, tá? Aqui é 2x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 2 menos 2x ao quadrado menos 4x. Olha que bacana. 2x com 2x, 4x. Mais 4x com menos 4x, estou somando e subtraindo pela mesma coisa, isso é zero. Menos 2x quadrado com mais 2x ao quadrado. O que sobrou? O 2, né? Então, vai ficar, isso aqui tudo é 2 sobre x mais 1 ao cubo. Sim? Sim. Eu gosto de exercícios tipo esse, sabe? Que é quando que você bate o olho a primeira vez e fala, lascou. Mas quando você começa a dar uma mexidinha, você já arruma, tá? Eu gosto de exercícios assim. Alright. E agora, o que eu faço? Não. Se eu derivo, eu acho o ponto. Sempre que eu derivo, a primeira coisa que eu faço é achar o ponto. Tá? Então, quem é o ponto interessante lá na segunda derivada? Ponto de inflexão. Mas eu acho primeiro o candidato a ser ponto de inflexão, né? Para depois eu efetivar ele. Então, vou achar os candidatos a pontos de inflexão. Nossa, professora, para que você está escrevendo tanto? Né? E aí? Para achar os candidatos a ponto de inflexão, o que eu faço? Ah, eu tinha esquecido aqui, né, people? Do domínio, né? Domínio é o mesmo? Certo? Certo? Que o domínio das duas, da derivada e da função é o mesmo? Ok. Quem são os candidatos a serem pontos de inflexão? É onde a segunda derivada é zero. Os candidatos sempre é onde a segunda derivada é igual a zero. Tá? Quando a segunda derivada é igual a zero? Nunca na vida, né? Porque qual é a possibilidade de um quociente ser igual a zero? Quando o numerador é igual a zero, mas o do numerador não é igual a zero. Tá? Então, qual que é a resposta que vocês coloquem aqui? Não tem, né? Não tem, não está tendo. Tá? Próximo passo. Não ouvi. Concavidade. E aí não tem candidato a ser ponto crítico, a ter ponto de inflexão, mas vai que tem, né? Eu não tenho candidato, mas vai que nesse rolê aí eu acho mudança de concavidade e tal. Como é que eu acho concavidade da função f? É o estudo do sinal da função derivada, né? Da segunda derivada. Como é que eu estudo desse sinal aí? Vamos analisar aqui esse quociente. Quando que esse quociente aqui tem sinal positivo? De cima vai interferir? Não, né? Só o de baixo que vai interferir, né? Então, basta analisar
o sinal desse menininho aqui. Não é isso? Ok. Quem eu coloco nessa reta? Todos os pontos interessantes. Quem são os pontos interessantes? Não tem ponto de inflexão, então não tem ponto para colocar aí. Mas tem ponto que está fora do domínio, não tem? Então, tem ponto interessante sim, que é o ponto -1. By the way, é o ponto que vai dar interferência no sinal, não é isso? Porque quando o x está à esquerda de -1, tipo 0. Opa, tipo 0 não. Quando o x está à esquerda de -1, tipo -2. Aqui vai me dar um sinal negativo, não dá? Negativo ao cubo é negativo, não é? Não é isso? Sim? E quando o x, por exemplo, for 0, isso aqui me dá um número positivo. Positivo ao cubo é positivo. Então, esse aqui é o sinal da segunda derivada. Então, como é que eu adquiro a concavidade? Opa. Se o sinal da segunda derivada é negativo, a concavidade é para... Oi? Oi? Baixo. Se o sinal da segunda derivada é positivo, a concavidade é para cima. Esse aqui é a concavidade da função f. Então... esse aqui mesmo. Então, a f é côncava para cima, onde? Para cima é de -1 aberto até mais infinito, certo? E ela é côncava para baixo, onde? De menos infinito até -1. Professora, a função mudou de concavidade em -1. Mas -1 é ponto do domínio? Então, ele não é ponto de inflexão. Tem que ser ponto do domínio, tá? Ponto crítico tem que ser ponto do domínio, ponto de inflexão tem que ser ponto do domínio, tá? Professora, pode ocorrer da segunda derivada ter domínio diferente? Sim, 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 já expliquei isso. Alright. 7, o oitavo. O que é o oitavo passo? Assíntotas. Assíntotas verticais. Assíntotas verticais. Quem são meus candidatos a serem assíntotas verticais? Quando eu falo de assíntota vertical, eu estou falando no domínio da função. Quando eu falo de assíntota horizontal, eu estou falando se o x vai para mais ou menos infinito, né? Para onde é que corre? Qual é o comportamento da função nos infinitos? Não é isso? Horizontal é o comportamento da função nos infinitos. Vertical, eu estou relacionada ao comportamento da função ali perto de um ponto que está fora do domínio, não é isso? Então tá. Eu tenho pontos que estão fora do domínio? Sim, que é o -1, né? Né? E aí, o que eu faço? Eu tenho que olhar os limites laterais da função, tendendo a -1 pela direita e pela esquerda, né? Da função, quem é a função? x² sobre x mais 1. x² sobre x mais 1. Ok? Aqui. Quando o x tende a -1 para valores à direita, tipo 0, tá? Isso daqui vai para 0, não vai? Porque o -1 vai zerar o denominador, né? Então, isso aqui vai para 0. Mas com valores positivos ou negativos? Positivos, né? Então, é como se isso aqui fosse para 0 mais. É uma notação meio esdrúxula, mas meio para vocês entenderem que ele está indo para 0 com valores positivos, tá bom? Aqui em cima vai para um número. Como esse número está ao quadrado, esse número sempre é maior do que 0. Num quociente, se eu tenho um número sobre uma coisa que vai para 0, o quociente vai para mais ou menos infinito. Num quociente, se eu tenho um número sobre uma coisa que vai para mais ou menos infinito, isso vai para 0.
Eram aquelas duas propriedadezinhas que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Resumido, um número sobre uma coisa que vai para zero, isso explode. Isso vai para mais ou menos infinito. Um número sobre uma coisa que vai para mais ou menos infinito, isso vai sempre para zero. É só lembrar o gráfico da função hiperbólica. Só lembrar esse gráficozinho aqui. Tá? Quando x vai para zero, isso aqui vai para mais ou menos infinito. Quando isso aqui vai para mais ou menos infinito, isso aqui vai para zero. Sim? Sim? Então tá. Então aqui eu estou indo para um número positivo sobre zero positivamente. Isso aqui vai para mais ou menos infinito. Vai para mais infinito, porque o sinal é tudo positivo, né? Então vai para mais infinito. Nesse caso aqui também vai para um número de maneira positiva, porque é quadrado. Aqui eu estou indo para zero, né? Porque quando eu boto menos 1 aqui, zero o denominador. Mas eu estou olhando para valores à esquerda de menos 1, tipo menos 2. Quando você tipo coloca menos 2 aqui, você vê que ele está indo para zero, mas com valores negativos, não é? Aí seria tipo como se fosse um zerozinho menos. Um número sobre uma coisa que vai para zero pode ir para mais ou menos infinito. Como está indo para valores negativos, vai para menos infinito. Tá massa? Tá mais... Ficou mais suave essa análise? Ficou? Tem uma série de exercícios tipo esse lá na lista da monitoria, viu? Tem um exercício 1, assim, um tanto bom, inclusive. Então, tá bom. Assíntotas horizontais. Agora eu tenho que entender o que acontece com a função para valores muito grandes positivamente e muito grandes negativamente. X ao quadrado sobre x mais 1, x ao quadrado sobre x mais 1. Ok? Aí, quando eu tento avaliar, isso aqui está indo para mais ou menos infinito, está indo para mais infinito em cima e embaixo, né? Isso é uma indeterminação e a gente resolve essa indeterminação por L'Hopital, lembra? Se vai para zero em cima, zero embaixo, ou mais ou menos infinito em cima, mais ou menos infinito embaixo, você deriva a função de cima e deriva a função de baixo. Lembra disso? Eu fiz nesse quadrozinho aqui, inclusive. Então, aplicando o L'Hopital, limite de x tendendo a mais infinito. Qual é a derivada de 2x? De x quadrado? 2x. Qual que é a derivada de x mais 1? 1. Aqui eu já consigo substituir, né? Quando o x cresce muito, isso aqui cresce muito positivamente, então isso aqui vai para mais infinito. E o de baixo? Mesma coisa, né? Aqui também eu estou indo para mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito. L'Hopital nele. Derivada da de cima sobre a derivada da de baixo. Quando isso aqui cresce muito negativamente, isso aqui vai para menos infinito. Para ser a conclusão que a gente tem aqui é que x igual a menos 1 é assíntota vertical, né? Certo? Porque o limite divergiu. O limite da função tendendo ao ponto divergiu. Não existe. Quando eu faço o limite da função para x para mais infinito e menos infinito, tem que convergir, né? Tem que ir para um número para ter a assíntota horizontal. Se divergiu, a conclusão é que não há assíntota horizontal. Professora, mas mesmo assim tem que olhar as oblíquas? Tem. Gente, não vai dar de novo para fazer o gráfico. Difícil, hein? Rapaz. Mas vamos lá. Assíntotas oblíquas, eu tenho que olhar os limites do infinito da função f de x sobre x, não é isso? Não é isso? Que é o quê? Mais infinito. Quem é a função? X ao quadrado sobre x mais 1 vezes 1 sobre x, não é isso? Sim? Sim? Tá bom.
Estou multiplicando e dividindo por x. Isso aqui é 1. Vamos ver. Está indo para mais infinito em cima, mais infinito embaixo. Então, agora é L'Hopital. Deriva em cima e deriva embaixo. Derivada em cima me dá 1, derivada embaixo me dá 1. Isso aqui é 1. Tem diferença se eu fizer para menos infinito? Não, né? Porque essa análise não interferiu em nada. Então, tá bom. Esse número que foi é o que a gente chamou do m lá, do coeficiente angular. Então, eu tenho, sim, a assíntota oblíqua. Vamos olhar agora quem é o coeficiente linear, né? Que é fazer a função menos o m vezes o x. Limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Quem é a função? X ao quadrado sobre x ao menos mais 1, menos o x, que o m é igual a 1. Vou juntar esses bonitinhos aí. Juntando esses dois camaradas aí, eu vou ter x mais 1 no denominador. No numerador fica x ao quadrado, menos o x que multiplica x mais 1, certo? Aqui, quando eu fizer esse desenvolvimento, lá em cima fica menos x ao quadrado, com mais x ao quadrado vai embora. E menos x lá em cima, sobre x mais 1. Aqui está dando mais ou menos infinito em cima e embaixo, né? No limite, L'Hopital. Limite de x tendendo a mais ou menos infinito. Quando eu derivo em cima, sobra menos 1. Quando eu derivo embaixo, fica 1. Então, isso aqui é menos 1. Qual que é a conclusão? A assíntota oblíqua é y, que é igual a m, que é 1, vezes x, mais n, que é menos 1. Isso aqui é a assíntota oblíqua. Eu consigo fazer o gráfico. Ah, consigo. Ai, Virgem Santa. Tá, consegui fazer aqui. Quem são os pontos interessantes para a gente colocar no gráfico? Na verdade, aqui a gente tem pontos interessantes e assíntotas, né? Primeira coisa, bota as assíntotas, que as assíntotas vão limitar o comportamento do gráfico, tá? Quem são as assíntotas? Tem a vertical, em x igual a menos 1. Deixa abertinho aqui. Ok? Pelo quadro 1, a função vai passar pelo zero. A função passa aqui, risga. E eu tenho a assíntota oblíqua, né? Que é y igual a x menos 1, que é uma reta inclinada, crescente, passando pelo ponto x igual a menos 1, que está aqui. Quando x é igual a 1, isso daí é 0. Certo? Essa daqui é a nossa assíntota oblíqua, não é? Ok? Ok? Quando x está à esquerda de menos 1, a concavidade é voltada para baixo, né? Então, a função vai morar aqui. Quando x é menos 2, x igual a menos 2, eu tenho um ponto de máximo local. Aí eu vou lá na função depois e acho, quando x é igual a menos 2. Como, então, ela passa por esse ponto de máximo local, e as retas vão limitar o comportamento, então a função só pode comportar assim. Não tem outro comportamento para ela. Ok? Concavidade voltada para baixo. Ponto de máximo. Ela vai crescer de todo sempre até o 2, depois ela decresce, não é isso?
Cresce de todo sempre até o 2, depois do 2 ela decresce até o menos 1. Aqui, ela vai passar por aqui, mas eu sei que o x igual... Isso, ela vai ter que passar por aqui. Quem é ponto de mínimo? É o 0. Então, ela vai passar por aqui, vai assintotar essa reta e vai assintotar essa reta. Concavidade voltada para cima, à direita de menos 1. O ponto x igual a 0 é ponto de mínimo local. Ela vem decrescendo até o 0, de menos 1 até o 0. E ela passa a crescer de 0 até mais infinito. As assíntotas limitam o comportamento da função. É esse o gráfico. Então, a primeira coisa que vocês fazem, se tem assíntota, bota as assíntotas. Aí, bota os pontos que são interessantes. Por exemplo, não tem ponto de inflexão, né? Porque o ponto de inflexão seria o menos 1, mas o menos 1 está fora do domínio. Aqui ela só tem concavidade para baixo, aqui ela só tem concavidade para cima. Esse é o ponto de máximo, que é o x igual a 2, x igual a 0 é ponto de mínimo. Vai ter que assintotar essa reta para cá no infinito, vai ter que assintotar aquela reta para lá no infinito. Dúvidas? Vocês estão com muitos pontos de interrogação, mas faz sentido, não faz? Esse x igual a menos 2 aqui. Esse pontinho aqui é um pontinho lá da assíntota, né? Que é o x igual, que é para x igual a 0 e y igual a menos 1. Essa daqui é a assíntota oblíqua, né? Assíntota oblíqua. E essa daqui é a assíntota vertical. Segunda-feira temos mais? Tragam dúvidas também para os monitores na sexta, tá? Tragam dúvidas, porque vocês vão precisar absorver esse gráfico, eu sei disso. Vocês vão dar uma digeridazinha. Mas tragam dúvidas para a sexta, para os monitores. Olhem aquela lista lá de atividades de monitoria. Tem muito exercício, inclusive estudando limites, à direita e à esquerda, mais ou menos infinito. Tá? Façam aquela atividade de monitoria para subir no Moodle, porque ela é importante. Um exercício, escolhe o que você está mais seguro de fazer. E aí, não se esquece também de responder ao formulário que está lá no Moodle para a escolha da avaliação. Tá? Leiam com bastante carinho, bastante cuidado. Falei bastante hoje no começo da aula a respeito disso, tá bom? Que você pode fazer presencial ou remoto. Presencial você tem que ter o comprovante das 2 vacinações. E vai ser 1h30 de prova. A remota você tem 1 hora de prova para executar, mas você tem que ter a estabilidade da internet. Tá? E o horário da presencial é o mesmo horário da sua aula, o horário do remoto vai ser picado, pode ser ao longo do dia inteiro, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, fiquem bem, se cuidem, tragam dúvidas na sexta-feira para os monitores e semana que vem a gente vai fazer um catatal de exercício para reforçar, tá bom? Tchau, tchau, gente. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!